Questão de nível médio, banca VUNESP, prova aplicada no ano de 2024. Concordância da VUNESP, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o verbo e observar a concordância dele com o sujeito. Esta questão aqui, ela contempla muitas regras, melhor, as regras mais cobradas pela VUNESP. Geralmente, é aquela, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Você identifica o verbo, faz a pergunta para localizar o sujeito. Por exemplo, o aumento das temperaturas são algo. O que é algo que preocupa os cientistas? O aumento. Então, o adjunto nominal, o complemento nominal não importa. O que importa é o núcleo desse sintagma nominal, o núcleo do sujeito. Olha aqui, outra regra. A VUNESP adora. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. A VUNESP adora os verbos impessoais, fazer e haver. E também ela cobra muito o verbo acompanhado da partícula se. Perfeita questão com as regras mais cobradas pela VUNESP. Então, vamos lá. Disseram-lhe que haviam muitas pessoas. Primeiro ponto, verbo haver no sentido de existir. Disseram que existiam muitas pessoas à sua espera no consultório. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então, se ele é impessoal, você vai observar o quê? Que neste caso, ele será sempre empregado na terceira pessoa do singular. Então, aqui, disseram-lhe que havia muitas pessoas. Deve existir diferentes maneiras. Agora, o verbo existir, ele é flexionado normalmente. Eu falo diferentes maneiras existem. Então, se o verbo existir, ele vai ser conjugado normalmente, o seu auxiliar também será. Então, o correto aqui seria o quê? Devem existir. Com calma, simplificando, eu poderia falar diferentes maneiras existem, não é isso? Diferentes maneiras devem existir. Se é uma locução verbal, é o verbo auxiliar que vai para o plural. O aumento são, não. O aumento é. Fazia, novamente, eu tenho o quê? Verbo impessoal. Fazia muitos anos que uma vacina contra a malária era esperada. Então, muitos anos, verbo fazer indicando o tempo passado, você já sabe, ele é impessoal. Então, aqui está correto. Tratam-se de questões. Sempre que depois do se aparecer o de, aí você já sabe. Trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. O se é um índice de indeterminação do sujeito. Então, o verbo será impessoal. Olha a quantidade de is que aparece aqui. Então, tratam-se de questões. Olha aqui. Se, índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho um sujeito indeterminado. O verbo sempre na terceira pessoa do singular. Então, o correto é trata-se de questões.